Boa noite, pessoal. Trem das Lives, iniciando mais um Papo de Quinta. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Brengel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Estamos então começando um Papo de Quinta. Boa noite, Marta. Vou convidar o Fernando para entrar aqui comigo. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Amigos, boa noite. Martinha, Rodrigão, boa noite a todos. Nós vamos fazer um papo de quinta diferente hoje. A proposta do Trem das Lives, né, Valdinha, é dar rosto, contar uma história de pessoas que são importantíssimas nos processos de produção, nos processos artísticos, na inteligência desse país. Só que hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos dar rosto e vamos contar a história de algumas pessoas que fazem parte de uma estatística perversa, que são pessoas que foram para um plano superior motivadas pela Covid. Eu vou pedir a licença ao meu irmão de coração, vou pedir licença a vocês para que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem aos mais de 400 mil mortos pela Covid. Muito obrigado a todos. Claudinho, eu gostaria que você, por favor, iniciasse as suas histórias de vida e de pós-vida, né? Boa noite, pessoal. Então, a gente tem falado durante esses meses todos de números, né? E com muita frequência a gente cita, né, pessoas famosas que faleceram, como a gente perdeu o Paulo Gustavo ontem. Mas nós nos esquecemos que essas situações estão muito próximas da gente, muito próximas, né? São amigos, são parentes, são primos, avós de alguém, né, filho de alguém, enfim. Eu pedi ao Fernando Brengel que a gente fizesse uma homenagem a alguns dos nossos amigos e principalmente algumas pessoas que, né, eu comecei essa live mostrando para vocês, né? Mostramos 5 pessoas: Fábio Brando, um cenógrafo, aderecista, né, aqui paulistano, que trabalhou comigo no teatro. Em seguida, ao Luiz Carlos Rossi, um artista plástico, trabalhou comigo. Eu devo muito ao Luiz Carlos Rossi. Todos aqueles que me conhecem enquanto professor saibam que eu comecei a minha carreira porque eu
o Luiz Carlos Rossi foi para Portugal e eu fui convidado para substituí-lo. Eu fui indicado para substituí-lo. Quando ele voltou de Portugal, ele dividiu primeiramente as aulas comigo e depois ele me cedeu todas as aulas e eu fiquei professor por mais de 30 anos. Além do Luiz Carlos Rossi, dois atores paraenses, né? Luísa de Abreu e Márcio Mourão, que trabalharam comigo no Pará. O Márcio, a Luísa, trabalharam comigo na peça Vai Que É Bom, Casamento do Pará com Maranhão. E nós temos dois professores, né? O Maxwell, que infelizmente perdemos, né, dois professores, dois alunos. Maxwell Santana foi meu aluno, né, lá no campus de Alphaville, e ele fez uma carreira muito brilhante dentro da faculdade, veio a se tornar professor de marketing junto comigo. E também o Vitor Chinalha, né, que falecido recentemente, e que foi também meu aluno, né, nosso aluno, aliás, e ele veio a ser nosso colega como professor de fotografia. Então, assim, essas 5 pessoas que a gente está lembrando, né, eu gostaria muito de dizer que, né, são pessoas, né? Pessoas que deixaram filhos, filhas, deixaram famílias, deixaram, né, amigos e muita gente órfã, né, no trabalho. São Paulo perde, né, então eu vou, se o Fernando me permite, vou falar um pouquinho mais de cada um, né? O Fábio Brando é um extraordinário aderecista. A escola Vai ganhou 2 campeonatos de carnaval com o trabalho dele, junto ao Carlos Rossi, né, Luiz Carlos Rossi. E os dois foram grandes aderecistas, grandes cenógrafos, que não só trabalharam no Teatro de São Paulo, como também trabalharam no mercado publicitário, criando cenários e figurinos para peças publicitárias, para filmes publicitários. Além de tudo, fomos grandes amigos. Então, o Luiz Carlos Rossi, como eu disse para vocês, era uma pessoa, né, que a gente carinhosamente chamava de Ursão. Foi um indivíduo que muito bom no sentido da generosidade, né, de ceder, por exemplo, como fez comigo um lugar para que eu licionasse, para que eu viesse a trabalhar. O Fábio Brando, né, a gente se encontrava muito nas noites de São Paulo, passeando em bons anos 80 e 90, e a gente sempre brincava, né? E todas as vezes que a gente se encontrava, né, e o Fábio brincava comigo que nós éramos sobreviventes, né? Porque nós perdemos muitas pessoas para a AIDS no meio teatral. E aí a gente se encontrava um pouco mais gordo, né, com o tempo, o que significava que nós não estávamos doentes e que nós éramos sobreviventes. Infelizmente, o Fábio veio a sucumbir, né, do Covid. A Luísa de Abreu, que é essa senhora que eu mostrei aqui para vocês e que eu faço questão de mostrar novamente, né? Você está vendo legal aí, aqui, né? É uma atriz paraense que eu tive o privilégio de atuar com ela no Pará e no Maranhão. Ela fez uma carreira brilhante e com as dificuldades, né? Se aqui em São Paulo é difícil fazer teatro, imagina no Pará, né? E ela fez lá, né, brilhantemente um trabalho, uma carreira brilhante, conhecida e respeitada por todo o pessoal de Belém do Pará. E ela cantava muito bem, dançava muito bem. E foi durante os 2 anos que nós tivemos a nossa montagem, ela foi uma grande mãe para todos nós.
E, passado todos esses tempos, mantivemos uma amizade sólida. Márcio Mourão também, né, um outro ator paraense, morreu jovem, deixou um filho adolescente, né? E nós temos aí uma perda também de um ator talentoso, né? De um professor, que além de ator, lá no Pará trabalhava como professor, e também foi alguém que nos deixou em função dessa doença, né? E nos deixando muito, muito tristes com tudo isso. Eu tenho um episódio, né? E eu agora gostaria de falar dos dois professores, né? O Maxwell foi um professor, eu vou falar dele primeiramente como aluno, né? O Maxwell era um aluno, lá eu dei aula para ele em Alphaville, né? Das minhas primeiras turmas, né? De quando eu entrei na Unip, e o Max era um aluno brilhante, né? E eu me lembro que no primeiro trabalho de marketing, né, os chamados os trabalhos de marketing, trabalhos integrados, o Max fez um teatro, né, e aí ficou nasceu basicamente uma amizade entre a gente a partir dessa identidade teatral. Ele era um rapaz extremamente simpático e um aluno atuante. E nós fizemos um trabalho legal. E eu comecei a minha amizade com o Max, criticando ele duramente em relação ao teatro. Ora, o papel estava ótimo, mas eu questionei a personagem, né? Isso ficou muito marcante. E dos 5 pessoas que a gente está homenageando nesse momento, que eu estou lembrando, Brengel pode lembrar de mais alguém, eu gostaria de lembrar a amizade que eu tive com o Vitor. O Vitor é um grande fotógrafo, foi um grande fotógrafo, que durante o meu período no Papolog, o site que eu trabalhei, durante várias oportunidades, ele me cedeu fotos, né, das lindas imagens que ele criava para a live para o Papolog. Live não, para o site do Papolog. Essas são as pessoas, né, que eu gostaria de primeiramente lembrar, e eu gostaria agora que você falasse um pouquinho, Brengel, sobre essa situação que a gente está vivendo e que a gente está querendo, neste momento, nesta live, nominar as pessoas. Não são números, são pessoas que amamos, são pessoas que gostamos muito, muito, muito. Claudinho, primeiro, Carmen, Regiane, meu querido Thales, que está lançando um livro fantástico, da Shaw, tem que ser lido. A Rê, a Samantha Chassi, que muita saudade de todo mundo, as pessoas todas, a Vocenice que está aí, que é tua irmã, e virou um pouco minha irmã também. Eu conheci a Covid muito cedo, e foi dentro de casa. Há quase um ano, ao Rodrigo de Jesus, que a gente tem que agradecer, o Rodrigo deu uma força danada aí, a semana passada, do Deminha. Rodrigo, você é um cara, você mora no coração, você é brother. Eu conheci a Covid muito cedo, eu conheci em maio do ano passado, no final de maio. Nós tínhamos aqui em casa a nossa querida vovó Mafalda, ela está com 105 anos, e absolutamente arteira, maravilhosa. Eu acho que ela teve uma vida mais longeva, até porque ela tinha uma missão de vida que era nos ensinar a viver, né? E ela não passou muito bem no mês de fevereiro do ano passado, foi para o hospital, voltou calibradinha, mas em maio ela começou a dar sinais de um descenso físico, né? E nós ficamos com muito medo de interná-la justamente pela Covid.
O caminho natural seria o seguinte, pegar, sair de casa, levar para o hospital, ela ia passar lá uma semana, 10 dias, ia voltar calibradinha, e assim a vida ia transcorrer. Aí vocês podem pensar, mas 105 anos, mas ela tinha saúde para viver 1 milhão de anos, né? Saúde física, mental, mas principalmente saúde espiritual. Tá? São as 3 saúdes que a gente precisa cuidar. A física, a mental e a questão do espírito, que é fundamental para a vida da gente. Ela começou a passar muito mal, chamamos um médico em casa, e ele aventou a possibilidade daquilo ser Covid. Agora, amigos, Valdinho, se ninguém em casa tinha nada, a dor de cabeça, nada, como é que vovó estava doente? Até que ela passou um sofrimento aqui com a gente, de uma semana, não dormia, não comia, estava tendo delírio, e aí não teve outro jeito, nós fomos para o hospital, e aí recebemos a notícia pelo teste de que era Covid. Por favor, gente, eu não estou questionando a ciência, só que eu peço uma reflexão que de um ano para cá os testes melhoraram, né? A própria questão do sintoma, do tratamento, ele melhorou. Eu não estou questionando, jamais faria isso. Mas é muito esquisito, né? Uma doença que ela sentiu e nós todos não sentimos nada. De qualquer maneira, todos os protocolos foram atendidos. E uma das coisas, gente, mais tristes é que você não tem despedida, né? Você bota a pessoa ali, bota o corpo num saco plástico, abre, a gente faz o reconhecimento do corpo, ela foi cremada e não houve despedida, né? Quer dizer, a despedida foi minha, enfim, coisa muito própria. Vai fazer 1 ano que ela foi embora, mas ela não foi embora, porque ela está aqui com a gente, né, os ensinamentos, o conhecimento, só que a gente não tem aquele prazer, né, de ver tanto. Ela fazia muita bagunça e era uma coisa muito divertida. Às vezes as pessoas vinham em casa para conhecer uma pessoa centenária, porque tem 100 anos. Tem, ué. Tem 100 e tanto, tem 105, tem 104. Highlander, mas o jeito que a gente tratava era o seguinte: pizza, pudim, lasanha, chocolate, que ela gostava muito, e de vez em quando uma caipirinha, porque ninguém é de ferro. Pô, mas vocês dão caipirinha? Não, de vez em quando, a gente dá uma diluída na pinga, mas quando não tinha muita cachaça, ela fazia assim, ó, para colocar um pouco mais. Existe tristeza nessa hora? Existe diferença entre uma pessoa que se vai aos 105, aos 30, aos 40? Queridos, não existe. É a mesma coisa. É uma pessoa que você queria que ficasse e não ficou. O Valdo citou. Valdinho, quando você quiser me interromper, você me interrompe, por favor. Vai, inferno. Obrigado, irmão. Foram 2 perdas comuns, né? Minha e do Valdo. O Max Santana e o Vitor Chinalha foram nossos alunos lá na Unip. Me tornei muito amigo do Vitor, né? E o Max foi nosso colega professor, e o Vitor também nosso colega professor. O Max na área de marketing e o Vitão na área de fotografia. O Vitão era um cara múltiplo, ele era um cara muito bom de marketing, mas ele tinha uma sensibilidade fotográfica que era um negócio fora do comum. Valdinho sentou para o log, mas ao longo do tempo a gente viu o crescimento dele, o olhar dele, né, saber lidar com a objetiva, era um negócio impressionante. Ontem eu cheguei tarde em casa, eu
além de uma agência de publicidade, eu vendo bebidas. Cheguei tarde em casa e recebi a notícia que o Vitão tinha feito a volta dele para casa, né? O Max estava com 45, Vitão com 46, ambos com uma história, ambos deixaram filhas, né? Uma filha cada um, na idade de entre 10 e 12 anos de idade. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm rosto, essas pessoas têm história, essas pessoas não são números, essas pessoas são gente. O Max estava indo muito bem com uma empresa chamada Icon 8, ele dava palestras, escrevia livros, né? O Vitão tinha mudado com a esposa dele, com a Érica, aqui para o interior de São Paulo, para Taubaté, isso já faz algum tempo, 2, 3 anos. Estava indo muito bem também com a empresa de marketing, assessoria. E hoje cedo, o Valdinho e eu, o Valdinho teve uma ideia de... O Trem das Lives é um programa que apresenta pessoas, né? Então, nós estamos apresentando a vocês pessoas que não estão neste plano, mas estão conosco. E muito da culpa disso, sim, há um culpado. E muito da culpa disso é a falta de humanidade, é o negacionismo, né? E a falta de atitude pública no sentido de nos preservar. Me perdoem, eu não quero politizar, jamais faria isso em relação ao ser humano, mas eu acho que a gente tem que, em algum momento, parar e pensar que sim, haveria pessoas que padeceriam. Entre essas, pessoas que morreriam. A gente não pode romantizar essa situação. É um vírus, gente. O vírus não vem com bandeirinha dizendo: oi, eu estou aqui. Acaba acontecendo. Mas a partir do momento que você tem uma atitude firme, que você dá bons exemplos, que você usa máscara, que você incentiva as pessoas a lavar a mão, que você pede, por favor, distanciamento social, você está fazendo um outro tipo de trabalho. O Brasil é maravilhoso, mas a gente tem que admitir, parte das pessoas não tem a mesma formação que a gente gostaria que todas as pessoas tivessem. A partir desse momento, você tem que dar bons exemplos na mídia, bons exemplos de conduta, né? Pedir para as pessoas se preservarem. Ah, mas na Alemanha pediram para se preservar e houve mortes. Óbvio, é um vírus. Eu estou dizendo que a partir do momento que você toma uma atitude positiva, você vai ter esse novelo que a gente está vivendo e que ele está se desenrolando, ele vai ser diferente. Quando a gente fala de mais de 400 mil mortos, nós estamos falando de 1/3 de Campinas, nós estamos falando de quase uma Ribeirão Preto inteira, que tem 550 mil habitantes. E, infelizmente, Valdir, infelizmente, amigos, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde apontam para que, se continuar nesse ritmo, nós vamos perder 1 milhão de pessoas até o final do ano. Anotem, pode ser eu. Vamos lá, Valdir. Eu já vacinei, tomei a primeira dose, né? Eu discordo do Fernando, né, que eu acho que tem que politizar, sim. Porque não sou eu responsável por comprar vacina. Não é o Fernando, não é a minha vizinha. Não sou eu responsável por comprar a vacina e me relacionar com quem vende. Se nesse exato momento eu tenho alguém que é apto e tem as condições de me vender, né, o que eu necessito para salvar a população, isso é um ato político extraordinário. É verdade. Eu queria lembrar um fato que aconteceu agora, né, que eu estou assim, nós estamos chegando num nível de situação
Eu estava vendo TV, agora antes da gente começar a live, e eu vejo no noticiário corpo trocado, né? O corpo de uma senhora idosa, né? Uma senhora idosa faleceu, não de Covid, ela faleceu em decorrência de uma outra doença, e ela foi, e a família foi buscar o corpo, tinha direito a um velório presencial. Quando chegaram no velório, né, o corpo era de outra pessoa, com um detalhe: a pessoa, né, o corpo presente no velório era de uma pessoa infectada, morta em decorrência do HIV. Ou seja, todas as pessoas que foram ao velório da avó, né, que era um velório que poderia ter sido presencial, não foram, né, ficaram expostas ao vírus. E um detalhe: ainda não se sabe onde está o corpo dessa senhora. A que nível nós chegamos, né? Não só de termos, né, milhares de pessoas morrendo, mas nós já temos, né, o nosso sistema está tão sobrecarregado, e longe de mim, né, imputar qualquer responsabilidade a essas pessoas corajosas que sair de casa para ir trabalhar, enfrentar o vírus todo dia. Eu tenho uma sobrinha que trabalha no hospital da Unicamp, a Rochella, e é uma preocupação constante nossa, porque a cada dia ela sai e ela trabalha dentro do setor onde estão os doentes e decorrentes do Covid. Então, nós temos um problema sério, um problema assim, primeiro, né, um problema que é político, sim. Quem tem que comprar vacina não sou eu. Quem tem que tomar vacina, e aí eu soube de uma outra história que eu fiquei, né, uma filha se recusando a levar a mãe de 84 anos para tomar vacina, porque a filha, né, não queria que a mãe tomasse a vacina do Dória. Pelo amor de Deus, o Dória não tem vacina porra nenhuma. O Dória não faz vacina. Se ele usa da vacina para fazer um trabalho político, ei, eu não votei nele. Quem votou nele que se prepare para a próxima eleição e escolha em quem votar. Todo e qualquer político vai beneficiar a própria imagem daquilo que ele faz. Se ele está beneficiando, ótimo, ele está trazendo vacina para a gente. E eu agradeço ao Dória ter vacina, sim. Eu vou repudiar veementemente quem não me propicia vacina. Agora, um cara que me traz vacina, ok. Isso não significa que eu vou votar nele. Agora, ele não está fazendo também nada mais que obrigação. Agora, uma filha não querer vacinar a própria mãe por conta de razões ideológicas atravessadas, isso é casa de polícia. Lógico. Isso como é que chama o negócio do idoso, Fernando? Como é que você falou agora há pouco? No não cuidar do idoso de maneira adequada. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Bom, eu gostaria que a gente continuasse nesse momento. Agora, Fernando, por favor, vamos falar um pouquinho da questão da vacina, né? Você queria colocar alguma coisa, por favor, em relação ao descaso, que as pessoas não estão indo tomar ou não estão indo tomar a segunda dose? Valdinho, Márcia Vanessa, perto do meu bairro, um carro que carregava os corpos deixou 2 corpos cair na rua. Quero agradecer, Marcinha, você, o relato. Gamarra está aqui, Sandra Pencal está aqui, Irebodo, Celis Vevo, Monair Campos, Gael, Sandra Lacerda, muito obrigado. Posso complementar? O Mona, inclusive, sim, foi a mãe de um amigo meu aqui da freguesia do Ó. Então, você tem referências de Monair mais próximas ainda. Desculpe, só um detalhe. A avó, eu
né? Essa avó desaparecida é de uma ex-aluna nossa, Marquinhos. Né? Eu me deparo... Desculpa, Fernando, só esse detalhe que para mim quer dizer, você vê na televisão e é um corpo de uma senhora. E eu entro no Facebook, é a avó da minha aluna. Eu não consigo É o ficar nome. calmo. Eu não consigo. Desculpa. Desculpa, Fernando. Continue, por favor. Não, entrou aqui o Márcio Monteiro, Gabiru, que foi, me deu a notícia ontem do Vitor. O Vitor foi padrinho de casamento do Márcio e da Milena. Eu fui ao casamento. Aliás, estava uma delícia, viu, Márcio? Podia estar nesse casamento até hoje. Obrigado por você ter vindo, meu irmão. E obrigado por ter me amparado. Apesar a gente não compara dores, né? Mas eu acho que a gente é solidário nessa dor. E hoje, tanto o Márcio quanto o Valdo foram extremamente importantes para que eu pudesse estar aqui com vocês agora. Porque passei um dia... Enfim, vocês devem imaginar. Valdinho, só complementando, eu também tenho uma história, que é da irmã de um brother meu maravilhoso. Ela se nega a tomar a vacina e o pai dela, que passou um momento difícil, está aos 97 anos, ela impediu de tomar a vacina. Então, em que momento... E assim, eu não estou falando de gente inteligente, bem formada e tal. Em que momento nós nos perdemos? É uma questão psicológica, muito mais do que ideológica, desculpe. É uma questão de cabeça. Gente frustrada, gente que precisa de um líder, gente que não está com a sua saúde mental equilibrada. Porque, veja bem, frustrações a gente tem, né? Inclusive políticas. Votei naquele lá, tal, não sei o que, não deu certo. Abandona, a democracia é isso. Agora, quando você se apega, quando você se aferra a posições que você mesmo não tem coragem de deixar, eu só classifico isso com um adjetivo, é burrice. É burrice. E essa burrice está nos custando caro. Como é que você faz uma manifestação no dia 1º de maio, numa avenida paulista, lá em Belo Horizonte, lá no sul, você está juntando gente. A coisa que eu mais tenho vontade é de abraçar tanta gente, eu acho que todos nós aqui temos a vontade de abraçar tanta gente. Mas nesse momento é impossível, e talvez seja impossível daqui 1 ano e meio, 2, porque o Valdo falou da explosão da AIDS, e eu queria até comentar, se o Valdinho me deixasse, se os amigos me deixassem. De repente começa a morrer gente do nada. Isso lá, 82, 83, começa a morrer gente do nada. O cara está saudável, de repente, dali 1 mês, ele vai para Emílio Ribas e não volta mais, né? E aí a gente começa a ter essa ideia da AIDS, porque na época a gente não entendia o que era o estágio de AIDS e o que era infecção pelo HIV, porque não havia teste, a gente não sabia o que era. Quando o cara caía doente, ele já estava no estágio avançado da AIDS. Ele não ia sobreviver porque não havia o que fazer. Né? Nós achávamos que a humanidade terminaria ali. Quem é que não tem relação sexual com o outro? Né? Isso era uma cadeia. O HIV ele é uma cadeia. O que acontece com outro vírus? Porque o HIV é um vírus. O que acontece com outro vírus como o corona? Ele é uma cadeia. Acabou. É a mesma coisa. Só que com HIV a gente aprendeu a lidar. Não é? E hoje você tem os inibidores de protease, você tem os antirretrovirais. E nós sabemos muito bem, hoje,
como nos proteger. Preservativo, né? Nós saberemos em breve como nos proteger do corona também. A ciência nunca andou tão rápido para debelar um vírus. Ah, mas tem interesse econômico. Desculpe, pode ter interesse econômico, mas a gente quer sobreviver. O interesse econômico a gente discute depois. Nós queremos sobreviver, passar, contar isso para os nossos netos e pedir, pelo amor de Deus, que as pessoas tenham cuidado com a sua higiene pessoal. Isso é fundamental. E é um detalhe que, né, nesse aspecto, a gente já sabe muito sobre a corona. Né? A gente sabe como se livrar, né, ficando em casa, lavando as mãos, usando máscara, e já temos a vacina. Né? Então, assim, que eu gostaria, honestamente, eu gostaria de estar na Austrália, onde as pessoas já estão caminhando felizes. Eu gostaria de estar em Israel, onde as pessoas já estão felizes. E aqui no Brasil eu gostaria de lamentar que, além né, não posso deixar de falar isso, que a gente tem, de um lado, o Covid, e, de outro lado, um sistema que hoje fez uma chacina, matando 2 dezenas e pouco de pessoas, né? E nós temos aí esse problema seríssimo para comentário também. O Ireboldo, meu querido aluno, está dizendo que as Maldivas também estão lá. Ô, Brendo, eu queria fazer um intervalinho de 1 minuto para mudar de assunto. Só? Pois não. Nós estamos aqui online, está o Flávio Amado. O Flávio é um grande ator. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Flávio aqui em São Paulo. Ele é de Maringá, né? E o Flávio está fazendo um trabalho, vai fazer um trabalho, eu pedi até para que ele anotasse aqui para a gente, dia 10 de maio, ou seja, daqui a 4 dias, na Prefeitura de Maringá, no YouTube da Prefeitura de Maringá. O Flávio Amado vai fazer uma live com Maringá em Poesia, né? Vamos divulgar aí. Maravilha. Para quem é de Uberaba, sabe muito bem que Maringá tem esse nome por conta do Gilberto de Carvalho, que fez a linda música Maringá. Né? E o pessoal de Uberaba, então, tem um carinho enorme pela cidade de Maringá, porque lá nós temos o nosso... Né, o nome da cidade veio de uma música feita pelo maravilhoso Gilberto de Carvalho. Fala, Bruninho. Flavinho, parabéns, a gente vai prestigiar e precisa de muita força pessoal para levar produções artísticas nesse momento. Inclusive, o Valdinho hoje estava falando muito de um apelo aí da classe teatral e da classe artística, que é justíssimo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, mesmo que esse momento esteja difícil, nós vamos levar o teatro para as pessoas no teatro e na internet. Então, o teatro ele ganhou uma expressividade. Nós falamos disso na semana passada com os nossos amigos aqui. Nós vamos precisar adaptar, Flávio, a linguagem, mas isso é uma coisa que nós vamos aprendendo. Nós vamos levar o teatro para as pessoas. No palco, sala sagrada do teatro e fora dele. Então eu vejo um futuro maravilhoso. Valdinho, nós estamos com o Otavinho Carriello aqui. Será que ele não vai entrar com a gente para falar umas coisas aqui? Precisa entrar aqui. Aliás, eu não chamei o Flávio, porque eu não sei se ele está vestido ou não, entendeu? Não quero brincar o de Gugu, mas o Otávio está aí para fazer um convite para a gente. Boa noite, Tavinho. Como é que você está? Boa noite para você, Vavá. E aí, como é que vocês estão? A gente está... Venga, um beijo. A atmosfera está meio tensa, porque a gente está lembrando algumas pessoas que, infelizmente, foram levadas pelo Covid. Mas nós também temos a noção de que é preciso fazer alguma coisa no sentido de que
as pessoas fiquem bem em casa, com saúde, daí a gente está divulgando a live que o Flávio Amado, você lembra dele, Tavinho, vai fazer? Lembro, lembro. Flávio está por aí. Um grande beijo para você, Flávio. E o Otávio veio, a gente convidou o Otávio também, o Otávio vai fazer um convite para a gente. Pode falar, Otávio. Ó, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão assistindo a live? Meninos, obrigado por me receber. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar para o povo. Neste sábado, no YouTube, o canal do Cláudio Brits. Então, é youtube.com/Claudio Brites. Fácil, fácil. O Cláudio é um ex-aluno meu e hoje em dia ele trabalha com psicologia, psicoterapia. E vamos bater um papo sobre arte e sanidade, arte e insanidade. E como é que a gente usa, né, a palavra, como a gente usa a arte para dar sentido para o mundo, para criar realidades. No fundo, vai ser uma discussão interessante porque eu vou entrar com a parte artística, de produção artística e a parte filosófica, enquanto que o Cláudio vai trabalhar com a ideia da questão médica, da questão psicológica. Acho que vai ser um papo interessante. Pensei que você ia entrar de maluco. Um pouco, né? Um pouco. Já que ele é o terapeuta. Otavinho, pede para o Cláudio Brits deixar eu e o Valdir entrar com a parte da insanidade, pô. Eu acho que não. O Otávio dá conta do recado. Ó, vai que, né? Vai que. Então é isso, gente. Repetindo, Otávio, por gentileza, dia e horário, por favor, e o endereço. Sábado agora, dia 8, às 17 horas, 5 da tarde. Legal, não? Então o endereço é YouTube, é youtube.com/CLAUDIOBRITES. Não são 2 T's, não? Não, um só. Um só eu coloquei 2 T's. Oh, meu Deus do céu. Não, um só. Cláudio Brites. Legal? Então, acho que vai ser interessante, vai ser uma conversa. Eu tava tirando onda, né? Vai ser uma conversa sem pé nem cabeça. Não, vai ser uma conversa. Mas eu acho que vai ser uma conversa interessante. Vamos discutir algumas questões artísticas, o que significa, principalmente neste período agora que estamos vivendo, esse período de exceção, que já dura mais de um ano. Em que a arte se provou muito mais importante do que a gente acreditava. Porque, no fundo, existe uma certa ignorância acerca do que significa fazer arte. Você que está aí do lado, você que está aí olhando para essas telinhas aí, tem um artista, ou pelo menos um artista, para começar a compor, né, cenário. Mas também precisou de um artista para inventar a interface disso para você estar assistindo. Precisou de um artista para começar a fazer a caixinha da coisa que você compra não sei onde. E é óbvio que a gente tem um bocado de coisa que tem arte envolvida, e o que é que isso significa em termos concretos, na nossa relação com a nossa sanidade e essa questão que ser ou não ser artista, trabalhar ou não trabalhar com arte, fruir, né? Aproveitar ou não aproveitar da arte. É isso que vai rolar. Otavinho, fala um pouco para a gente, porque você... Como é que é esse negócio da xepa da vacina? Nossa, que horror, né? A gente está aí, por exemplo, agora estão liberando, né, para a gente da minha faixa etária, mas eu não posso. Porque só pode ser gente que tem não sei o que lá, ou porque não tem comorbidades, etc. Eu até teria possibilidade porque eu sou diabético, então eu poderia, né? Mas eu tenho que ter uma documentação. E não tem nenhuma documentação, nenhum médico nunca passou assim, você é diabético. Mas espera aí, não é qualquer pessoa acima de 55 anos? Não, eu não sabia disso. Por enquanto não. A questão é, nós estamos com um processo muito complicado mundial de desabastecimento. Então,
Todo sim. mundo precisa tomar vacina. Em alguns lugares, por exemplo, a China toda já tomou vacina, mas eles produzem uma vacina, né? E aí você vai encontrar, por exemplo, eu tenho um amigo que tá morando hoje no centro da Europa, e ele já foi vacinado, já teve as duas doses, né, da AstraZeneca, mas o pessoal estava reclamando muito, o governo dele, toda a população do país em que ele mora estava reclamando porque grande parte da produção da vacina que estava sendo produzida, que iria ser para o país dele, foi desviada para ajudas humanitárias em outros Humanitário. países. Né? Então, existe um embate muito sério acerca das necessidades, das demandas específicas de determinados lugares e o que a gente tem concretamente de produção da vacina. Aqui no Brasil, a gente já está desenvolvendo aqui esqueci, no centro, eu esqueci o nome, Fiocruz? da Fiocruz? Fiocruz. Então, eles estão produzindo já, mas ninguém tem nenhum prazo de quando é que se fica pronto, quando é que começam as experimentações, etc. Então, é óbvio que a gente teve um problema sério no Brasil, porque a gente começou o embate contra essa desgraça dessa doença muito tarde. Muito tarde. Poderíamos ter um resultado completamente diferente, né, se a gente tivesse assumido uma postura mais séria. E é óbvio, também tem muito a ver com a postura pessoal. A gente não pode apenas apontar o dedinho para o governo, que foi ausente e criminoso. Tem sido ausente e criminoso, principalmente o governo federal, mas a gente também tem essas responsabilidades pessoais. Por que, que tem gente Ah, fazendo festinha? Por que, que tem gente saindo sem necessidade? E a gente também tem que lembrar que tem um bocado de gente, para que a gente consiga ficar, né, segurinho dentro das nossas casas, tem um bocado de gente que está se arriscando o tempo inteiro, entrando em ônibus lotado, em metrô lotado, em trem lotado, para que a gente consiga ter luz, água, telefone, internet e abastecimento de comida, entrega de delivery de comidinha, de não sei o que, lá. Tem zilhões de coisas para serem discutidas e é óbvio que tem um bocado de gente que se aproveita erradamente das brechas, né? Tem um bocado de gente que está sendo pega, não devia estar sendo vacinado antes, mas não, eu faço parte de não sei o quê. Tá aí, né? olha, Valdinho, rapidinho, uma página no Instagram que chama Brasil Fed Covid. Por favor, acompanhem essa página, Brasil Fed Covid. Eles estão fazendo um trabalho formidável. As pessoas gravam as festas e tal e mandam para eles. Eles primeiro checam a notícia. Eles não vão falando direto, não. Eles checam a notícia e colocam. A maioria dessas festas, classe média alta, classe alta. Tem perifa? Tem muita perifa. Mas se vocês pegarem a maioria, classe média alta e classe alta. Valdinho, eu te cortei, desculpa, volta aí. É, a, eu acho que a gente está partindo para os finalmente. Eu gostaria de, primeiro, lembrar que essa live está sendo em homenagem aos nossos amigos falecidos, né, em vítimas do Covid. Nós citamos o nome deles no início, né, e eu quero repeti-los, porque a gente precisa muito ter a noção de que atrás de cada número tem uma pessoa. As pessoas que nós lembramos hoje, né, foi o Fábio Brando, o Luiz Carlos Rossi, a Luísa de Abreu, o Márcio Mourão, o Vitor Chinalha, Maxwell Santana, nossos grandes amigos, conhecidos, pessoas queridas que nós perdemos. Por outro lado, essa live, a gente está muito feliz em cumprir esse papel de discutir algumas questões, mas também de divulgar eventos. Na semana passada, nós conversamos com o pessoal de Cruzeiro. Essa semana, a gente está divulgando aqui o trabalho do Flávio Amado, o trabalho do Otávio Cariello, nosso
parceiraço aqui de lives. No próximo domingo, às 18 horas, o Trem da Live embarca todo puro coração, pura emoção, todo rosa choque, com muita mãe no pedaço. Nós vamos fazer uma live dedicada às mães, né? E essas lives, todas essas lives estão nas nossas páginas aqui no Facebook, desculpa, no Instagram, no IGTV e no YouTube. A gente quer dizer a todos que, né, tendo seus eventos, nós estamos aqui para divulgá-los. Gostaríamos que mais pessoas fizessem o que o Otávio teve a oportunidade de fazer aqui, entrar com a gente toda quinta-feira, entra aqui, divulga seu evento e vamos aproveitar e conversar alguma coisinha mais. Eu estou partindo para os finalmente, vou deixar as palavras agora, passar para o meu parceiro Otávio, nosso convidado, depois o Brengel, e a gente termina. Tavinho, como vai? Sabe aquele programa de rádio que eu adoro? Repita! Como é que é seu evento mesmo? Arte e sanidade, usando a palavra para a construção de realidades, uma conversa, um bate-papo entre mim, Otávio Cariello, e Cláudio Brites, no youtube.com/Cláudio Brites, neste sábado, às 17 horas. Vai lá, dá uma olhada, participa. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Brengel. Obrigado, Vavá. Muito, muito obrigado. Beijos. E obrigado para vocês que estão prestando atenção e estão aqui presentes nessa live. Vamos lá, Fernando. Por favor, não assistam o Otávio, assistam o Cláudio. São dois intelectuais formidáveis. E o Tavinho, não adianta, irmão, mora no coração e isso não muda nunca. Cláudia Bowman, obrigado. Flávio, obrigado. Valderez, tá aí. Valderez. Claudinha, Renato Lacerda. Não chegou tarde, Renato Lacerda. Não chegou tarde, Renatão. Nós vamos publicar agora no Instagram e no nosso YouTube, que eu peço, pelo amor de Deus, vocês se inscrevam no YouTube. Nós estamos concorrendo contra a Juliette, do BBB, e nós precisamos ter mais seguidor que a Juliette, do BBB. Entendeu? Tá bom, vai. Ela é mais bonita que nós três juntos, mas não tem problema. Não tem problema. Brengel, a gente já conseguiu, nós já conseguimos duas coisas, né? Uma que a gente fez o Faustão pedir demissão e ir para a Bandeirantes. Né? Esse correu. Não, esse correu, esse foi embora. Esse foi embora, não tem mais que se preocupar com ele. A gente já conseguiu que a Federação Brasileira e a Federação Paulista de Futebol mude o horário dos jogos. O jogo vai lá para as 10 da noite, fica 6 horas. Agora a gente precisa, né, ter mais fãs que a dona Juliette. Né? Mas com a Juliette, se eu empatar, já tá bom. Eu jamais faria descortesia com aquela menina fofa de passar na frente dela. Ela pode ficar só um voto a mais, um seguidor a mais. Claudinha, obrigado. Nós também somos e sempre fomos muito mais você. Deixa eu terminar. Queridos, normalmente nós fazemos lives muito mais soltas, divertidas, mas acontece o seguinte, a gente tem consciência do nosso papel. E o nosso papel hoje é pedir para as pessoas se cuidarem e viverem, porque a gente ama vocês, porque a gente nos ama e porque a gente quer ficar com vocês durante uma eternidade. Desculpem o tom, mas seria impossível para nós deixar de dar rosto para as pessoas que até um segundinho antes de entrar aqui, e por força da nossa missão, a gente chorava. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, boa noite, Flávio, boa noite, Brengel, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Nossas condolências, nossa tristeza, que a gente partilha e nossos pêsames aos familiares, a todas aquelas pessoas que perderam amigos, né? Durante esse ano todo,
é praticamente impossível a gente nominar avós, tias, mães, pais, irmãos dos nossos alunos que morreram aos centenas, né? E hoje nós resolvemos trazer alguns nomes dessas pessoas, porque achamos que é fundamental a gente, né, trabalhar, né, evitar uma possível terceira onda, que, né, a gente nem saiu da primeira, já estão falando que a gente está na segunda, e alguém está falando aí que vai uma terceira, quer dizer, a gente vai, né, nós precisamos fazer um esforço enorme para que a gente consiga sobreviver, né? Boa noite a todos, boa noite ao Flávio, boa noite, Otávio, boa noite, Brenga, boa noite às minhas irmãs lá em Uberaba, com um monte de saudade, estou aqui sem vê-las pessoalmente. Obrigado a todos os amigos, Claudinha, Irê, espero que você venha nos visitar aqui na nossa live. Uma boa noite para vocês e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.